que nos move. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda, querida. Dilce, querida, seja bem-vinda. Sabe, querido, o que nos deve mover nessa vida, o que nos deve fazer a gente caminhar, são as perspectivas que temos de dias melhores. É a esperança que temos de um futuro. É isso que nos faz caminhar. O que nos faz caminhar é que sabemos que aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Bom dia, Dani, querida, seja bem-vinda. Deus abençoe. Isso deve ser o nosso combustível. Isso deve ser o nosso combustível. A esperança, a perspectiva de dias melhores. É isso que deve fazer a gente caminhar. E entender que aquele que prometeu, aquele que é Criador dos céus e da terra, aquele que é Deus, é fiel. Sabe, queridos, a fidelidade de Deus, eu acho isso tão incrível, tão impressionante. A fidelidade de Deus não tem nada a ver com aquilo que estamos vivendo. A fidelidade de Deus ultrapassa isso. A fidelidade de Deus é maior do que tudo isso. A fidelidade de Deus não tem a ver com o que pensamos, com o que sentimos, com o que vivemos. A fidelidade de Deus, ela faz parte da essência de quem Deus é. Deus é fiel. Nunca esqueça disso. O que nos move a caminhar é a esperança e a perspectiva de que dias melhores virão. Tenha certeza que o amanhã será melhor do que o hoje. E esse dia que estamos iniciando hoje, que Deus está dando para a gente como uma dádiva, esse dia que está iniciando hoje é um presente que Deus está colocando diante da gente para viver intensamente. Tenha certeza que será melhor do que ontem. Então nunca esqueça disso. A fidelidade de Deus nos faz viver dias melhores. E esse é o tema do nosso devocional de hoje. Dias melhores virão. Sempre creia nisso. A realidade que você vive hoje não é um ponto final. As circunstâncias, de repente, que você está vivendo hoje, eu não sei quais são, mas Deus sabe, não é um ponto final. É uma vírgula. Ainda tem mais. O que falamos ontem, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Deus ainda não desistiu de você e não vai desistir. Deus ainda não acabou a obra dele com você. Ele é fiel, é aquilo que eu disse no início. A fidelidade de Deus não tem nada a ver com as circunstâncias da nossa vida. Tem a ver com quem Ele é. E quando o próprio Jesus Cristo deixou essa promessa que eu comentei com vocês, é uma promessa que tem que ser latente à nossa vida, tem que ser vida em nós. Porque quem prometeu não foi um homem, quem prometeu isso não foi uma pessoa comum, quem prometeu isso não foram seus amigos, quem prometeu isso não foram seus recursos, quem prometeu isso foi um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, e que é fiel independente das nossas circunstâncias. Ele é fiel independente da nossa incredulidade. E a promessa dele foi de que ele estaria conosco todos os dias. Uma outra promessa maravilhosa é que ele disse: não vos deixarei órfãos, vou para casa, vou para meu Pai, e lá prepararei uma morada. E voltarei e os buscarei, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Ah, queridos, são essas promessas, é essa esperança, é a perspectiva que a gente tem de dias melhores, é que nos faz caminhar. Amém, queridos?
Isso foi só uma introdução, agora que eu quero começar o devocional. O devocional de hoje é Dias Melhores Virão. Dias Melhores Virão. E eu quero ler com vocês o livro do profeta Isaías, capítulo 54, do versículo 1 ao 3. Eu tenho certeza que é um versículo que poucas pessoas leram, poucas pessoas enxergaram esse versículo, esse capítulo na palavra de Deus. Claro, quem já leu a palavra de Deus toda, quem já leu o livro do profeta Isaías, com certeza já passou por esse versículo, mas não se atentou. E ontem à noite, quando eu cheguei em casa, eu comecei a orar ao Senhor e falei: Deus, eu tenho devocional amanhã. Desde que eu comecei, o Senhor sempre me deu uma palavra, sempre me trouxe uma palavra. E eu tenho certeza que amanhã não será diferente, porque o Senhor é fiel. E quando eu falei o Senhor é fiel, eu pensei nessa palavra. A fidelidade do Senhor nos faz ver e viver dias melhores. Para todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Gabi. Bom dia, Ana Paula. Sejam bem-vindas, queridas. Deus abençoe. Eu estou vendo os coraçãozinhos subindo aí. Vamos apertar o coraçãozinho, porque dessa forma o Instagram evidencia essa live e espalha para o maior número de pessoas, né? É importante a gente espalhar esperança nesse mundo tão carente de esperança, né? Mas o livro do profeta Isaías, ele é um livro que os estudiosos consideram como um livro messiânico. E sem dúvida é um livro messiânico porque ele fala muito da vinda de Jesus Cristo. E é um livro muito interessante. Eu te desafio a um dia, com calma, ler o livro do profeta Isaías. É fantástico. Eu estava lendo esse versículo, esse capítulo e versículo ontem, que diz o seguinte: Isaías, capítulo 54, do versículo 1 ao 3, diz assim: Cante, ó estéril, você nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquelas que têm marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme as suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Olha que incrível essa porção da palavra de Deus. Deus está dizendo para uma mulher estéril, para uma mulher sem perspectiva: cante, irrompa em canto, grite de alegria. Depois ele diz: alargue a sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça, estique as cordas, firme as estacas, ou seja, toma posse do que é seu. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, você se ampliará, seus descendentes desapossarão as nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Como esse versículo, como essa porção da palavra tem muito a nos ensinar. E é tão rico, tão rico. Sabe, os exilados, que são aqueles que estavam no cativeiro, quando eles voltaram, eles ainda se sentiam assim, como uma mulher estéril, solitária, como uma mulher abandonada e sem possibilidade de viver as promessas de Deus. Eles ficaram cativos muito tempo, e quando eles voltaram, eles estavam se sentindo assim, sem sonhos, sem perspectiva. Mas esse devocional hoje de manhã é exatamente para isso, para você despertar os seus sonhos, para você trazer de volta aquelas promessas que você tem de Deus, para você ressuscitar seus projetos. Você não é uma pessoa estéril, você é uma pessoa que vai produzir muitos e muitos frutos. Entenda isso. Você ainda vai produzir muitos frutos. Sabe por quê? Porque dias melhores virão.
dias melhores virão. Isso que você está vivendo, ou isso que você está passando, não é um ponto final. É uma vírgula na história que Deus tem para você. Mas eles estavam assim. Eles tinham sido já libertos do cativeiro, estavam de volta. Mas eles estavam se sentindo abandonados, estéril. No entanto, Deus estimulava esse povo a cantar. Deus estimulava essas pessoas a se alegrarem, pois havia uma promessa de que dias de esterilidade chegariam ao fim e que a descendência deles seriam maiores, e as promessas de Deus sobre a vida deles estavam chegando. Deus estava mudando a história desse povo, entenda isso. Como Ele vai mudar a sua hoje, como Ele vai mudar essa situação que de repente você está vivendo, Ele estava mudando a história daquele povo. Ele estava reavivando as promessas. Ele estava trazendo de volta os sonhos. O dia de celebrar para aquele povo havia chegado. E Deus estava dizendo: cante, irrompe em cântico, grite de alegria. Sabe, queridos, precisamos entender que quando olharmos para frente, devemos enxergar na esperança e na perspectiva do Senhor que existe algo a mais do que você está vivendo, do que você está pensando, do que você está sentindo. Existe algo a mais. Sabe, queridos, eu separei aqui algumas coisas importantes que eu consegui extrair desse texto, pela graça de Deus e pela misericórdia do Senhor sobre a vida, que para viver dias melhores a gente precisa entender algumas coisas. Para viver dias melhores a gente precisa olhar para a palavra de Deus e ver que ela fala conosco todos os dias e nos ensina. Primeira coisa que eu extraí desse texto, que eu creio que é importante para a gente viver dias melhores, é entender que a hora de cantar chegou. A hora de cantar chegou. Isaías 54, que a gente leu, versículo 1 diz assim: cante, ó estéril, você nunca teve um filho, e rompa um cântico de alegria, grite de alegria, você nunca esteve em trabalho de parto. Ou seja, tudo aquilo que você ainda não viveu, tudo aquilo que você ainda não experimentou, tudo aquilo que ainda você não conseguiu realizar em Deus, chegou a hora. Chegou a hora. Cante, cante de alegria. Essa foi a primeira ordem de Deus a uma mulher estéril. E Deus nos convida a cantar. Deus nos convida a cantar mesmo num ambiente de esterilidade. Mesmo que a gente não veja coisas novas nascendo. Mesmo que a gente não esteja entrando em trabalho de parto. Entenda que a hora de cantar chegou. Precisamos cantar, sabendo que dias melhores virão e que Deus tem grandes coisas para realizar na nossa vida. O dia de cantar chegou. Sabe, querido, o que move o coração de Deus, o que alegra o coração de Deus, é a adoração. É mesmo diante de uma esterilidade, um ambiente estéril, estamos nesse ambiente cantando, adorando o Senhor, dizendo que Ele é Deus sobre nossas vidas, dizendo que Ele tudo pode, que Ele tudo faz. Por isso, viva uma vida de adoração. Sabe, queridos, a adoração não se resume a louvores, não se resume a música. Adoração é um estilo de vida diante
das circunstâncias que são apresentadas a você. Adoração é uma palavra que exalte o nome do Senhor. Adoração é um pensamento que glorifique o nome do Senhor. Adoração é uma palavra que glorifique o nome do Senhor. O tempo de cantar chegou. Entenda isso. Cante, exalte o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor independente das circunstâncias. A adoração, ela move o coração de Deus. Nós vemos dois casos impressionantes na palavra de Deus sobre a adoração, sobre o cantar, sobre o se alegrar diante das dificuldades, entendendo que dias melhores virão. Em Atos capítulo 16, a gente vê Paulo e Silas presos. Vocês conhecem a história? Eles estavam ali dentro de um ambiente estéril. Com certeza eles estavam ali dentro sem ver perspectiva, estavam presos por causa do nome do Senhor. Mas eles estavam rompendo em alegria, rompendo em louvores, rompendo em cânticos, adorando a Deus com as suas vidas. E à meia-noite, houve um tão grande terremoto, houve uma presença de Deus tremenda, que abalou toda a estrutura daquele cárcere. E eles foram libertos, porque eles estavam adorando, porque eles estavam cantando, porque eles estavam alegres. Esse é o primeiro ponto. Entenda, a hora de cantar chegou. Cante, glorifique, exalte o nome do Senhor. E outra cena maravilhosa de Deus, o agir de Deus, foi em Atos 12, quando Pedro estava preso, também pelo nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que um anjo entrou na prisão e ele precisou acordar Pedro. Imagina, Pedro estava vivendo uma situação difícil, estava correndo um sério risco de ser morto no dia seguinte, de ser entregue no dia seguinte, mas ele estava dormindo nos braços do Senhor, sabendo que dias melhores viriam, confiando na esperança que ele depositou em Jesus, seu mestre. Do outro lado, na igreja, o povo estava reunido, adorando a Deus, cantando, orando, louvando a Deus, e Pedro estava preso. De repente um anjo precisou tocar nele e falar: acorde, levanta depressa, vem comigo. O tempo de cantar chegou. Entenda que a hora de cantar chegou. Continue adorando, continue louvando, continue acreditando, continue caminhando, porque os dias melhores estão à sua frente. Os dias melhores estão por vir. Esse momento não te define, esse momento não é um ponto final, esse momento é uma vírgula para uma grande história que Deus tem para você. O tempo de cantar chegou. A segunda coisa que podemos extrair desse texto que lemos do livro de Isaías, capítulo 54, é que para você viver os dias melhores da sua vida, entenda que você deve aumentar a sua expectativa com relação ao milagre. Aumente as suas expectativas com relação ao milagre. Isaías 54, agora o versículo 2 diz assim: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, e não o impeça, estique suas cordas, firme as suas estacas. Ou seja, se prepare para o milagre. Se prepare para o milagre. Esteja firme, estenda bem a sua tenda, se prepare, esteja pronto. Aumente as suas expectativas, porque dias melhores virão.
Deus não é filho do homem para que minta e nem que se arrependa das promessas que ele fez. Aumente as suas expectativas, o milagre está chegando. Continue adorando, continue cantando. Aumente as suas expectativas com relação ao milagre. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de realizações. Deus é Deus de conquistas. Deus é Deus soberano na sua vida. Estenda a sua tenda de forma maravilhosa, esperando, na certeza de que o milagre virá, que os dias melhores virão. Sabe, queridos, grave isso que eu vou dizer. Grave isso que eu vou dizer. Não se vive um milagre sem antes gerá-los com expectativas. Não se vive os milagres sem antes gerá-los com expectativas. Os milagres, eles são gerados aqui. Os milagres, eles são gerados aqui. Os milagres, eles são gerados nas atitudes da nossa vida de estendermos as nossas tendas, firmarmos as nossas estacas, nos prepararmos de forma gloriosa, esperançosa, de que os dias melhores estão por vir e o milagre de Deus chegará. Não podemos viver milagres sem antes gerá-los em nós. A experiência do milagre, antes ela foi uma atitude de fé. A experiência dos milagres, antes foi uma decisão de firmar as nossas estacas, alargar as nossas tendas e tomar posse da promessa de Deus de que dias melhores virão. Isso começa a gerar em nós fé, começa a gerar em nós esperança, começa a gerar em nós perspectivas de dias melhores e a obra de Deus se realiza. O milagre acontece, as bênçãos são derramadas quando estamos preparados para receber tudo aquilo que Deus tem para nos dar. Então alargue o lugar da sua tenda. Essa foi a segunda ordem de Deus à mulher estéril. Sabes, o que aprendemos aqui é que sempre devemos aumentar a nossa expectativa, porque o milagre vai ser muito maior daquilo que esperamos e pensamos. Deus sempre nos surpreende. Deus sempre nos surpreende. Esperamos uma coisa. Quando o milagre chega, é muito maior do que aquilo que esperamos, porque as nossas estacas estão firmes, as nossas tendas estão armadas e preparadas. Aumente a sua expectativa. Sabe, aquela viúva que recebeu uma palavra do profeta para pegar as vasilhas com a vizinhança para que o azeite pudesse ser multiplicado. Sabe, queridos, o azeite só parou quando chegou na última vasilha. Mas se ela tivesse aumentado as suas expectativas, tivesse armado a sua tenda maior, ou seja, tivesse pego mais vasilhas, o azeite estaria derramando mais e mais e mais. Às vezes vivemos coisas tão pequenas porque achamos que não somos dignos de coisas maiores, porque às vezes não achamos que Deus vai dar mais. Aumente a sua tenda, alargue a sua tenda, firme as suas estacas, espere mais do Senhor, porque Ele tem mais para dar. Aumente as suas expectativas com relação aos milagres de Deus. Aumente as suas expectativas. Sabe, é a sua fé que determina o seu milagre. Como é que anda a sua fé? Como é que anda a sua fé? É ela que vai determinar o seu milagre. Creia nisso, creia nisso. A terceira e última coisa que podemos extrair desse texto que nos faz acreditar em dias melhores é que, além de aumentar a sua expectativa em relação ao milagre, acredite na expansão da sua promessa.
Acredite na expansão da sua promessa. Isaías 54, agora o versículo 3 nos diz: pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Essa é a expansão da promessa de Deus para a sua vida. A promessa de Deus para a sua vida, ela será expandida, ela será ampliada e ela vai alcançar a sua descendência. Entenda uma coisa, queridos, os seus filhos vão viver as suas promessas também. Isso é uma promessa de Deus. Aquilo que Deus está preparando para você e que vai te entregar, vai atingir a sua descendência. Vai atingir aqueles que te cercam. Acredite na expansão das promessas de Deus. Você se surpreenderá com o alcance da promessa de Deus para a sua vida. Sabe, nenhuma promessa de Deus fica retida somente em uma pessoa. Quando você é abençoado, você automaticamente abençoa as pessoas que estão ao seu redor. Você abençoa as pessoas que convivem com você. O próprio Senhor, que vai te abençoar, Ele vai estender essa promessa à sua descendência. Creia nisso. Creia. Dias melhores virão. Os melhores dias estão à nossa frente. É para frente que caminhamos. Nós somos um povo que não retrocede. Nós somos um povo que anda para frente, com olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem o nosso sustento. Com fé, com expectativa, com esperança de que dias melhores virão. Então, queridos, entenda que a hora de cantar chegou. Aumente a sua expectativa em relação aos milagres e acredite na expansão da sua promessa. Deus ainda não terminou a obra dele com você. Se prepare, coisas grandes estão vindo na sua direção. Dias melhores estão vindo e você continuará firme cantando, acreditando que o melhor está por vir. E eu quero finalizar esse devocional de hoje, queridos, lendo Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, nos diz assim: o próprio Senhor, recebe essa palavra, guarde no seu coração e viva ela no dia de hoje. Viva ela no dia de hoje. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime, diz o Senhor. Vou repetir. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Amém, queridos? Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os desafios. Deus é maior do que tudo isso. Se agarre nas promessas de Deus, viva as promessas de Deus, aumente as suas expectativas em relação aos milagres que Ele tem para você. Continue o adorando, continue cantando, louvando alegremente, porque o adorar, a adoração, ela quebra as correntes. A adoração, ela move a situação. A adoração traz o agir de Deus e o favor de Deus para a nossa vida.
Continue firme, continue caminhando. Lembra o devocional de ontem. No devocional de ontem falamos um pouco sobre o que Deus disse a Moisés, quando Moisés estava clamando. Deus disse: por que clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Continue marchando, crendo, cantando, alegrando, que dias melhores virão. E que as bênçãos do Senhor estão sobre a minha vida e sobre a sua vida. E creia nas promessas daquele que disse que estaria conosco todos os dias. E Ele está. A palavra de Deus diz: quando 2 ou mais estão reunidos, Ele também está presente. Aqui temos muito mais do que 2 pessoas. Deus está presente nesta manhã. Deus está nos tomando pela sua mão direita, nos levantando e dizendo: vem comigo, dias melhores estão à sua frente. Amém? Esse é o devocional que eu quis deixar hoje para vocês, que a gente possa viver intensamente no dia de hoje, com a nossa fé renovada, com a presença de Deus renovada em nós, e que possamos viver uma sexta-feira extremamente abençoada, cheia da graça e do favor de Deus. Amém, queridos? Alargue suas tendas, finca suas estacas, aumente as suas expectativas. Essa vida de esterilidade, ela vai mudar. Deus está gerando em nós grandes coisas, grandes coisas. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar para que Deus nos abençoe essa semana e que possamos sair para realizar tudo hoje segundo a vontade de Deus, vivendo no centro da sua vontade e crendo que os dias melhores estão à nossa frente e vamos vivê-los, cada um deles, conforme os planos que Deus tem para nós. Amém? Faça do seu lugar aí um altar. Vamos reconhecer a presença de Deus. Ele está no meio de nós. E onde Ele está, o lugar se torna santo. E o lugar que você está aí é santo, porque Deus se faz presente. Vamos orar, ore crendo, ore acreditando de que Deus é Deus, está conosco o tempo todo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, que alegria, que bom estarmos na Tua presença nesta manhã. Como é bom, Senhor, saber que temos um Deus fiel, justo, rico em misericórdia, rico em amor e que nos chama de filhos. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por nos fazer acordar esta manhã e estarmos aqui diante da Tua presença, que é tão gloriosa, tão sublime. Essa presença, Senhor, nos transforma. Essa presença, na verdade, nos constrange, Pai, porque independente de quem somos, como estamos, o que estamos vivendo, o Senhor é soberano e a sua presença está sobre nós. O Senhor é um Deus fiel, independente da nossa incredulidade, até mesmo da nossa infidelidade. O Senhor permanece sendo Deus sobre nossas vidas. Obrigado por esta manhã gloriosa. Obrigado por este momento de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra e aprendendo mais do Senhor. Obrigado, Pai, porque esse momento o Senhor já preparou e aqui estamos. Que possamos viver tudo aquilo que foi dito aqui. Que possamos entender que o momento atual não é um ponto final. O momento atual é uma vírgula que o Senhor coloca na nossa história, nos dizendo e nos mostrando que existe mais, que a história não acabou, que há uma continuação determinada e decretada pelo Senhor na nossa vida. Por isso te louvamos. Obrigado, Senhor, por nos trazer uma palavra como essa, que nos renova, nos traz de volta para o caminho certo. Que independente das circunstâncias que possamos estar vivendo, que possamos te louvar, que possamos cantar alegremente, porque o tempo de cantar chegou.
Podemos estar vivendo um ambiente estéril onde não vemos nada acontecer, mas o tempo de cantar chegou. Podemos estar sem soluções, não vendo uma luz no fim do túnel, mas o tempo de cantar chegou. Obrigado, Pai, por nos aumentar as expectativas nos milagres que o Senhor tem para nos entregar, porque Tu és o Deus de milagres. Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje, será e é eternamente Deus. O Senhor não muda. E eu creio nos milagres que o Senhor tem para realizar na vida de todos nós aqui. Porque eu sei que o tempo de cantar chegou. Que possamos, Pai, realmente estender as nossas tendas, alargar as nossas tendas, firmar as estacas e tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos aumentar as nossas expectativas de um futuro glorioso que nos aguarda, porque o futuro é um lugar onde o Senhor está nos levando. Obrigado, Pai. Obrigado por esta palavra. Obrigado por nos fazer acreditar mais e mais nos Teus planos para a nossa vida e que possamos vivê-los intensamente. Que a Tua vontade prevaleça sobre nós. Pai, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora, que esta palavra entre, penetre nos seus corações e que comecem a produzir, comecem a ser uma gestação das promessas que o Senhor tem para cada um deles. Que eles possam olhar para um futuro, que eles possam olhar para os dias melhores que virão e que eles entendam que o que eles estão vivendo não é um ponto final, e sim uma vírgula que o Senhor colocou, dando continuidade a essa história linda que o Senhor já preparou para cada um deles. Que eles entendam que isso é só o começo de uma linda jornada que o Senhor está traçando e nos convidando a viver. Os abençoe em tudo, Pai. Que a vida financeira deles sejam extremamente abençoadas. Que a vida sentimental, que a vida de relacionamento, que a vida com os filhos, trabalho, enfim, todas as esferas da vida deles sejam tocadas agora pela Tua glória. Os abençoe em tudo, Pai. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados, cheios do Teu favor, e que as tendas deles sejam repletas da Tua paz. Oh Deus, que a Tua vida seja vida neles. Os abençoa. Abençoa sua casa, seus filhos, sua família, seus negócios. Que tudo que eles fizerem hoje, Senhor, seja para honrar o Teu nome e glorificar o Teu nome. Oh Deus, os abençoa. Em nome de Jesus. Eu não peço somente por eles, mas por aqueles que assistirão depois. Que essa mesma unção, essa mesma presença que está aqui entre nós, os preencha também completamente. E que eles possam ser transformados por esta palavra, porque a Tua palavra é vida em nós. E que eles possam viver e experimentar tudo aquilo que foi dito aqui. E que eles possam ser transformados e alcançados para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por este dia que está iniciando, por esta manhã que o Senhor preparou para nós. Que seja um dia extremamente abençoado, cheio da Tua graça. Que seja um dia onde possamos aumentar as nossas expectativas, porque milagres acontecerão. E tudo que vivermos hoje será um testemunho de que o Senhor é Deus e continua sendo Deus sobre nossas vidas. Por isso, Pai, vem conosco, nos ajuda, nos sustente, nos oriente, que os nossos ouvidos neste novo dia estejam sensíveis à Tua voz e à orientação do Teu Espírito. E que possamos chegar no final do dia cheio de gratidão, dizendo, só podia ter sido Deus. Obrigado, Pai. Obrigado. É no nome de Jesus que eu oro. E é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe. Que esta palavra possa ser um bálsamo na vida de vocês. E que o dia de hoje seja extremamente abençoado.
e que a sua tenda esteja firmada, pronta para receber tudo aquilo que virá de Deus. Aumente as suas expectativas, o melhor ainda está por vir. Amém, queridos? Continuamos no nosso desafio. Hoje vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 23, nos alimentando da palavra de Deus, continuando firmes na leitura bíblica, terminando Provérbios, como eu já venho falando, já preparando, né? Vamos começar a ler o livro de Salmos, que também é maravilhoso, é o hinário do povo, é um livro de orações do povo, e é um livro extraordinário que vamos ler também juntos, com a graça de Deus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Obrigado pelo carinho de vocês, de estarem aqui também, junto comigo. Como eu sempre digo, amo vocês em Cristo. Vocês são uma bênção na minha vida. E obrigado por fazerem esse momento do devocional maravilhoso, onde podemos trocar aí reações, né? Um momento glorioso na presença de Deus. E vamos continuar. Enquanto Deus nos der graça e força, estaremos aqui os louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. E, se Deus permitir, amanhã estaremos aqui com a graça de Deus. Amém, queridos? Se Deus permitir, estaremos às 6 horas da manhã com mais um devocional, mais um momento de oração. Lembrando que essa live vai ficar gravada no meu Instagram aí num período de 24 horas, tá? Depois estará lá no meu canal do YouTube. Corre lá no link do perfil, se inscreva no canal, sempre vai ter uma mensagem lá para abençoar a sua vida. O meu maior desejo, o meu maior intuito é que a palavra de Deus corra por essa internet, corra por esse mundo digital e que alcance pessoas que ali estão e que sejam transformadas pela palavra e pelo poder de Deus. Amém, queridos? Ótimos dias para vocês e até amanhã. Fiquem com Deus.